Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Na edição do nosso programa de hoje, temos o prazer de receber aqui o vereador Thiago Morastoni, do PMDB. Vereador, prazer recebê-lo mais uma vez aqui, extremamente cheio de assuntos aqui para a gente conversar. A sua galera lá trabalha, a rapaziada veio aqui, trouxe uma pauta bastante grande. Eu tenho outra pauta bastante grande, eu acho que nós vamos falar a metade disso aqui, só mais o que importa é que o senhor está aqui conosco, conversando com os ouvintes da TV e com os telespectadores da TV Câmara. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Carlos Antônio, boa noite, um prazer estar com você, um prazer estar com todos que nos honram com a audiência e poder debater um pouquinho do nosso trabalho parlamentar e da política itajaiense, da política brasileira, que vive esse momento conturbado que tem nos deixado a todos apreensivos ultimamente. Tá feia a coisa, vereador? Tá feia a coisa. Está vivendo um momento complicado. Complicado, né? Extremamente complicado. Mas são exatamente todos esses assuntos que a gente vai conversar, um pouquinho de cada um, que o nosso tempo é exíguo, mas em breves dias volta o vereador conversar com a gente novamente sobre tantos e os outros assuntos que ficaram pendentes aqui. Vereador, por esses dias, na última semana, nesta semana, o senhor presidiu a audiência pública sobre as metas fiscais do município, do executivo, aquele quadrimestre que é prestado contas. Foi a bom termo? O que o senhor achou? O que o senhor poderia falar para a nossa população? Bom, a situação, a saúde financeira do município de Itajaí, ela ainda está positiva. Mas demonstra um momento de preocupação e fragilidade muito grande. Há uma linha muito tênue, muito próximo entre nós estarmos bem ou estarmos mal. A gente está exatamente nesta linha. A queda de arrecadação do município, ela está aumentando, ela está presente. A gente vive em meio a uma crise econômica, financeira, ética, moral, política, administrativa no Brasil, e Itajaí não é uma ilha. Itajaí está inserida no contexto brasileiro. Então, em virtude de tudo isso que está acontecendo, o nosso município também sofre as consequências dessa crise. Fora isso, nós temos problemas hoje na gestão portuária, problemas municipais que têm feito com que empresas saiam da cidade, isso tudo reflete na economia itajaiense. Então, na apresentação do cumprimento das metas fiscais, essa é uma audiência que ocorre quadrimestralmente aqui na Câmara de Vereadores, onde o Poder Executivo vem comprovar o cumprimento das metas estabelecidas no orçamento. Foi positiva no sentido de vermos que ainda estamos dentro dos parâmetros aceitáveis, mas num momento de preocupação. Não é à toa, recentemente, o prefeito Gendir Bellini aumentou o contingenciamento, está apertando o caixa. Todo o secretariado diz, olha, não pode isso, não pode mais aquilo, não pode... Enfim, ele... Exato, eu acho que tudo isso demonstra a dificuldade que se desenha para os próximos meses e especialmente para os próximos anos. Itajaí era uma cidade que vinha acostumada a um crescimento em torno de 7% ao ano, e esse crescimento ele vai cair drasticamente esse ano e pode chegar a zero se for uma boa perspectiva a partir do ano que vem. Então, a Itajaí se encontra num momento muito frágil, muito delicado, a economia abalada, as perspectivas, elas estão um pouco, digamos, encobertas, porque esse momento delicado da economia brasileira, ele tem refletido diretamente aqui em Itajaí em um momento de grande fragilidade. Vereador, e as questões relacionadas ao porto, o senhor tem informações para os nossos telespectadores? Como é que está essa questão, o porto? Do lado de lá, navios e contêineres e cargas e tudo lá de cá nada.
Pois é, eu coincidentemente... os microfones aqui, batido no assunto. Bastante, tenho batido bastante no assunto. Coincidentemente, antes de vir para cá, conversando com você, eu estava visitando um amigo num prédio que está de frente para o porto, e nós estávamos exatamente olhando o porto praticamente vazio, enquanto o outro lado estava com uma movimentação ali em Navegantes. Isso reflete a nossa realidade local hoje. São inúmeros os problemas, problemas de ordem de gestão, problemas de ordem legal, problemas nos mais variados sentidos. Eu tenho aqui na Câmara de Vereadores, na tribuna da Câmara, batido muito na questão da gestão, de tornar uma gestão eficiente, uma gestão que destrave algumas situações que hoje dependem dela. Nós temos a alta cúpula do Porto hoje envolvida em ações penais, criminais, ações de improbidade administrativa. E num momento como esse que a gente vive no país, onde ministros são nomeados e uma semana depois caem por estarem envolvidos em situações delicadas, isso acaba fazendo com que nós pensemos aqui na nossa paróquia, na nossa localidade, no nosso município, da mesma forma. Quer dizer, então tudo isso é um grande debate. O Porto, ele é o coração da cidade. Vereador, nós corremos o risco de uma refederalização do Porto? Eu não sei se... Pode ser, depende. Isso, a meu ver, não seria positivo. Mas se não houver uma gestão eficiente, pode acabar acontecendo. O Porto, ele é da União, ele está municipalizado. Agora, se as coisas não fluírem como devem fluir, pode haver isso, e para Itajaí seria terrível. Eu lembro, e o senhor lembra, toda a comunidade lembra, na época, por exemplo, quebrava uma empilhadeira, furava um pneu, entortava um garfo, alguma coisa de uma empilhadeira. Era 6 meses para mandar ordem para São Paulo, para docas de São Paulo, para daí mandarem de lá para Brasília. Era 6 meses para ver o conserto mínimo de uma máquina, e ficava a coisa acéfalo. Exato. E você lembra muito bem, né, Carlo Antônio, todo o processo de municipalização do Porto, ele foi um processo suprapartidário. Ele envolveu todas as forças políticas da cidade, aquelas que compunham entre si, as que divergiam entre si. Situação, oposição, eu lembro, todos em Brasília todo juntos. Mundo se uniu. Perfeito. Todo mundo se uniu para lutar pelo Porto de Itajaí. E eu penso que agora é mais um momento como esse, que deve haver uma unidade de forças políticas trabalhando para que o Porto de Itajaí ele volte a nos orgulhar com movimentações, com recordes que costumava bater até pouco tempo, recordes de movimentação, recordes de carga, recordes de arrecadação. Foi o Porto de Itajaí e toda a cadeia produtiva do seu entorno que fez com que Itajaí se tornasse uma cidade rica, próspera, uma cidade que tem inúmeros problemas, mas Sim. Volto a dizer, Itajaí não é uma ilha no meio... Exatamente, vamos continuar tendo. Perfeito. Agora, se nós perdermos essa máquina pujante que é o Porto de Itajaí, os nossos problemas todos serão agravados drasticamente. Itajaí tem graves problemas em muitas áreas. Agora, comparado a muitas cidades do estado e do país, nós estamos vivendo num Eldorado. Ainda, né? Ainda. Então, é exatamente por ainda estarmos nessa fase que demanda a maturidade política de todas as forças políticas da cidade, da sociedade itajaiense, da sociedade civil organizada, em unir força e juntos lutar por Itajaí, lutar pelo Porto, lutar pela recuperação da mola mestra da nossa economia. Amigo telespectador, nós conversávamos aqui fora do ar, e é sempre muito agradável conversar com o vereador Tiago Morastoni, um homem extremamente bem informado a respeito de todos os assuntos. Obrigado. Né? A questão
nós conversávamos sobre um dos assuntos extremamente prioritários em termos de nação, em termos de humanidade, de ser humano. A questão, o senhor falava sobre a estrutura de governo. Estamos passando por dificuldades homéricas pelo país, como na saúde, com segurança, com educação, enfim. O senhor falava sobre a estrutura do Estado. Hoje, nós ainda estamos naquela linha do lado que ainda é verde, como o senhor falou. Do lado de cá está vermelha, a questão, então, é um passo, não é? E as cidades, hoje inclusive existe uma proposta aqui em Itajaí para ser discutida, já vem sendo discutida a questão, por exemplo, do desmembramento do bairro Itaipava, que se transformaria em município, em outro município. E o senhor falava que o senhor é peremptoriamente contrário a essa situação de divisões e tal, e agora o senhor falava na questão de união de forças em busca do porto, do nosso porto, novamente, de condições para que o nosso porto avance. E essa situação, o que o senhor fala para o nosso telespectador? Bom, eu acredito que todo esse movimento iniciado a partir da estrada de Brusque, né? A Itaipava, Limoeiro, Campeche, Brilhante, Rio do Meio, enfim, toda essa comunidade que a gente tem que sempre lembrar disso, a área de expansão da cidade de Itajaí. Esse só movimento tem para esse lado, só tem para lá para crescer. Nós somos uma cidade praticamente delimitada entre o Rio e a BR-101. Uma cidade que vem se verticalizando nesse ponto. Isso vai criando também problemas de ordem social, mobilidade urbana, enfim. Então, a nossa área de expansão é essa área da BR-101 em direção a Brusque, em direção a Gaspar, que é exatamente aonde se busca hoje, por uma parcela dessa comunidade, fazer um movimento de separação de Itajaí, criação de um município próprio, que tem já até um nome escolhido, que seria Município Verde Vale. E eu penso, Carlo Antônio, que esse movimento ele é um movimento justo da comunidade, no sentido de causar a reflexão, o porquê que eles querem se separar. Porque hoje, cobertos de razão, eles não têm acesso a muitos serviços públicos. O atendimento, por exemplo, de polícia militar e bombeiros é extremamente deficitário. Demora-se a chegar, não existe rondas suficientes, o transporte coletivo, a presença do Estado, né, como ente, seja município, Sim. nação, ou união ou ente federativo, a presença do Estado, ela falta nessa região. Então criou-se uma ideia de que separando pode-se buscar ter o que hoje não tem, o que, a meu ver, é um ledo engano, porque aumentaria, você teria mais uma prefeitura, com mais um monte de secretarias, com mais uma Câmara de Vereadores, com toda a sua estrutura, quer dizer, tu cria uma nova estrutura de poder. Então o dinheiro se esvai. E esses recursos? O dinheiro se esvai. Viriam de onde? Naturalmente se esvai. Porque depender de pires na mão para governador não dá. Você sabe que hoje, basicamente, em torno de... aí é que está o grande momento que nós vivemos no Brasil, um momento delicado, ruim no sentido da qualidade do que se está produzindo e da vida política administrativa do país, mas é um momento que também tocar o dedo na ferida. Se nós tivermos agora um governo transitório, e, a meu ver, parece ser o que está se desenhando, é o momento de colocar o dedo na ferida, de mexer em algumas reformas do Estado que são fundamentais. Por exemplo, a discussão de um novo pacto federativo. Isso eu tenho sido insistente desde o dia 1º de janeiro de 2013. Quando assumi o mandato de vereador, a gente aqui dentro, um grão de areia dentro de um oceano da nação, mas a gente tem discutido essa questão. Por quê? O bolo orçamentário hoje, ele é injusto.
a União fica com 70% dos recursos públicos, o poder central é distante. Os estados, como entes federativos, em torno de 20% e os municípios em torno de 10%. E o problema... Só que aqui que o problema está. Pois é. Então, esse movimento separatista que começa, ele tem, a meu ver, a importância de gerar o debate, de trazer os olhos da sociedade e do governo para essas fragilidades. Agora, nós vivemos um momento, Carlo Antônio, repito, a meu ver, que nós deveríamos, na verdade, trabalhar no sentido oposto, de começar a unir municípios, diminuir as estruturas de poder, diminuir o tamanho do Estado, da estrutura administrativa do Estado. O senhor imagine que o senhor está falando, um Balneário Camboriú e Camboriú juntos. Exato. Balneário Camboriú e Camboriú... O senhor falava sobre isso. Exato. São uma cidade... É a mesma cidade. Foi dividida há 40 anos atrás. Quer dizer, hoje nós poderíamos ter um grande município que envolvesse Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Luiz Alves. Quer dizer, poderia se unir, a exemplo do que acontece em inúmeros países pelo mundo que eu tenho acompanhado, na verdade, é a união de condados, a união de municípios, formando grandes regiões, diminuindo a estrutura de administração. Porque, imagine você, Carlo Antônio, nós temos hoje, por exemplo, aquela região ali do Santa Regina, Cordeiros, Salceiros, é uma região muito grande. Daqui a pouco cria-se um movimento separatista ali também, um novo município, mas daí vem toda aquela estrutura e o que se espera recolher e arrecadar para investir ali, investe-se na estrutura administrativa de um novo município que não precisaria acontecer. Então, sou absolutamente contra a criação de um novo município, mas acredito que o debate ele é fundamental. Não, que não seja justa a reivindicação. Não, a reivindicação é extremamente justa, mas a forma como se busca atender a esse interesse, a esse pleito da comunidade, ela está sendo equivocada. Ela parece, num primeiro momento, ser correta, mas ela não é porque o recurso que se espera não chega. Eu vou pedir um instante ao senhor e ao nosso amigo telespectador, dizer boa tarde ao doutor Ronaldo. O doutor Ronaldo veio aqui conversar também com a gente, bater um papo aqui. O doutor Ronaldo e o Marcelo. É isso daí. Bem, obrigado pela presença dos dois aqui, que eles trouxeram. Não vai a metade da pauta que vocês trouxeram aqui, porque agora não vai a metade da minha também aqui, mas nós vamos conversar mais. Eu peço um instante só, a gente já volta com o nosso programa Fala Vereador e a presença do vereador Tiago Morastoni, do PMDB. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador e a presença do vereador Tiago Morastoni, do PMDB. Vereador, o senhor falava ainda há pouco aqui, citou a respeito de ministros. Estão citados pela Lava Jato, que estão sendo citados por delações. 2 já caíram, o Romero Jucá, agora também o ministro da Transparência, o senhor Fabiano, não é? E além das conversas sobre Sarney, Renan Calheiros, tudo gravado pelo Sérgio Machado, o ex-presidente da Transpetro. Como é que o senhor entende isso? Foi dado discurso a quem era favorável à permanência da presidente Dilma, agora reforçou o discurso do golpe, é golpe. Como é que o senhor vê essa situação a partir dessas situações que em um mês... O presidente, aliás, em uma semana o presidente demite 2
ministros? Bom, primeiro eu acho que a presidente Dilma ela foi eleita dentro de todos os princípios de um Estado de Direito. E ela saiu do poder também dentro de todos os princípios de um Estado de Direito. Então não há o que se falar em golpe, porque há legitimidade legal, constitucional para tudo que houve. A gente não está falando de um crime, um crime penal, mas de um crime fiscal. E a lei ela é feita para ser cumprida. Se há fragilidade ou não, né, da tese, isso é uma discussão muito ampla. Agora, o impeachment, ele não é um processo jurídico, não é à toa, ele não é julgado no Supremo Tribunal. Ele é um processo jurídico-político, por isso que ele tramita dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, sob a regência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, ele envolve muitas questões. Hoje, o governo muda, em virtude de tudo que vinha acontecendo, de toda a fragilidade do governo da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, momentaneamente, porque ainda não há uma efetiva mudança, ela está afastada nesse momento. O presidente interino, Michel Temer, que ainda não é presidente definitivo, isso depende de uma segunda votação no Congresso, no Senado Federal, após a análise durante esses 180 dias de afastamento de todos os atos, os fatos. Por isso que é importante deixar claro que isso ainda é um processo que está em trâmite, mas que demonstra hoje, nessa mudança de governo, que, infelizmente, há muito mais gente envolvida em todos esses escândalos do que nós imaginamos e do que nós gostaríamos. E isso é o reflexo de um sistema presidencialista de coalizão falido, onde muita dessa corrupção ela não serve somente para o enriquecimento ilícito pessoal, mas ela serve também para a manutenção do sistema político. Então aí eu acredito que entra um ponto, Carlo Antônio, da rediscussão do Estado brasileiro. O senhor fala que, aliás, a gente até falava sobre isso ainda há pouco, a questão, por exemplo, do sistema de governo e tal. Nós, do sistema político, vivemos hoje no presidencialismo. Há alguns anos foi feito um plebiscito e tal, presidencialismo, parlamentarismo. Na minha opinião, um tanto quanto prematuro ainda e tal. Agora, seria de se proceder com efetividade esse plebiscito? Eu acredito que sim. Eu acredito que chega num momento, talvez naquela hora, naquela fase, naquele momento, o sistema presidencialista fosse a melhor alternativa. Nós não podemos esquecer que a nossa Constituição Federal de 88, ela é uma Constituição que foi realizada logo após um período de ditadura militar. Então, ela é uma Constituição que trouxe para dentro de si uma quantidade enorme de situações que não são matéria de discussão constitucional. Muitas delas que faltam regulamentação. Penso que foi uma Constituição que quis garantir na espinha dorsal do Estado, na Constituição, que é a lei maior do país, direitos que deveriam ser discutidos em leis infraconstitucionais. Então aí está, e dentro disso entra toda a discussão do Estado brasileiro. Talvez naquele momento o presidencialismo ele fosse necessário para um processo de evolução. Eu particularmente defendo o presidencialismo, tenho uma visão, do parlamentarismo ou semi-parlamentarismo, mas há sim um momento de rediscussão do Estado brasileiro. Isso passaria por escrever uma nova Constituição. Uma nova Constituição. Talvez eu sou. Por mais que a nossa Constituição seja uma Constituição nova, uma Constituição de 1988, ela é mais nova do que eu. Ela é mais nova do que eu. Eu sou nascido em 1982, a Constituição nasceu em 1988, mas talvez seja sim o momento de rediscutir a nossa Constituição brasileira, o Estado brasileiro,
e começar a ajustar certas coisas, Carlo Antônio, porque senão nós mudaremos as peças. Sai uma figura, entra outra, mas a máquina, o sistema, ele vem funcionando da mesma forma. E aí é onde nos causa essa decepção a todos os brasileiros, e pior do que isso, nos tira o sentimento mais importante, que é o sentimento de esperança, de que as coisas podem mudar, porque o que está corrompido não é somente as pessoas, mas o sistema político. Então, acredito de forma muito particular que um governo que assume, o governo Temer, se confirmado o afastamento, o impedimento da presidente que hoje está afastada, ele tem uma oportunidade de ouro na mão, de ser um governo transitório, um governo que assuma compromissos, de não concorrer à reeleição, de ser um momento que ligue o Brasil a um futuro que possa ser melhor, que coloque, como falei, o dedo na ferida, fazendo as reformas necessárias, mudando o que é preciso, colocando o trem no trilho, para que o Brasil possa ter esperança e desenvolver, mas não uma esperança pautada em crenças da fulanização. Esse é o grande problema. Nós somos conduzidos a acreditar que tirou a Dilma, botou o Temer, tu resolve tudo. Tirou o Fernando Henrique, botou o Lula vai mudar tudo. Tirou o Temer, botou o João, tirou o João, botou a Maria, tirou a Maria, botou o Pedro. Isso é equivocado, porque é uma composição de fatores que faz com que a situação seja plena e seja de avanço ou não. Então, eu gosto muito de crer, eu ainda sou um brasileiro persistente e não perdi a esperança, que a oportunidade que se cria com esse governo transitório, um governo de 2 anos e meio, é uma oportunidade de realmente colocar o Brasil no prumo e fazer com que as coisas desenvolvam como deve acontecer. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor do seguinte teor. Nós temos uma população desconfiada, não é? Nós temos uma economia aos estertores, nós temos a falta de credibilidade internacional. Fala-se em várias conversas e delações, enfim, o freamento da Lava Jato. E ao derredor disso tudo começa-se a falar em eleições gerais para o ano que vem. Vereador, o senhor também é advogado. Na forma da lei, isto é possível? O senhor acredita que possa acontecer e tal, essa situação? Eu acho muito difícil. E, além disso, eu acho muito ruim para o país. Se eleições num momento em que a população está tão desacreditada, é um perigo para que chegue um Messias, para que chegue um salvador da pátria, falando aquilo que o povo quer ouvir, mas não é aquilo que pode ser executado. Eu tenho acompanhado muito, Carlo Antônio, os noticiários internacionais a respeito do Brasil. Perfeito. E é deplorável a imagem que o Brasil tem no exterior hoje. Os caras chegaram a fazer piada em um programa de humor lá nos Estados Unidos. Essa última semana eu estava acompanhando uma reportagem da CNN internacional, onde dizia que o Brasil, o Congresso brasileiro, ele é uma piada. Não é à toa que nós temos o nosso próprio palhaço, se referindo ao Tiririca. E aí fazendo um arrazoado de situações que ocorreram recentemente no Congresso, de análise de quantos dos nossos parlamentares respondem por ações na justiça. Isso demonstra a fragilidade do Brasil. Recentemente nós tivemos uma decisão de um juiz de primeiro grau, que simplesmente durante 12 horas, e não foi a primeira decisão, já foi a terceira decisão em menos de 6 meses, bloqueou o WhatsApp, que é um mecanismo hoje utilizado por 100 milhões de brasileiros, por 50% da população brasileira. Isso, fora do Brasil, demonstra que o Brasil é uma terra de arbitrariedades, e isso fragiliza
a nossa nação num momento de recuperação, onde nós temos que trazer o investidor internacional para recuperar a economia brasileira. Então, tudo isso que vem acontecendo é muito ruim para nós, brasileiros, o nosso sentimento de brasileiro, mas é muito ruim para o Brasil dentro do cenário globalizado de uma nação que precisa recuperar a credibilidade. Então, eu particularmente, Carlos Antônio, vejo que a nossa situação ela é delicada e a gente precisa de um governo que resgate a credibilidade do país perante os olhos do mundo. Vereador, há dias o Romero Jucá, também como o ex-ministro, conversava com o Sérgio Machado naquela gravação toda e diz ter falado com alguns ministros do Supremo, não citou nomes, e também com alguns militares. Na sua interpretação, o que isso pode representar? Tem alguma coisa por detrás? Aí quando fala assim militares, a gente fica um tanto quanto receoso. Saímos há pouco disso. O que o senhor pensa? Não acredito. Hoje eu não acredito na ditadura militar. A gente tem uma Constituição, acabamos de falar sobre ela, que trouxe uma série de garantias exatamente em virtude da cautela para se criar num momento pós-regime militar. Então eu não acredito nisso. Eu acredito hoje que pode existir uma certa ditadura da toga. A ditadura do judiciário, e isso deve ser muito controlado, porque nós vivemos um sistema político onde a corrupção ela existe em qualquer meio, em qualquer esfera, legislativo, executivo, judiciário. Agora, o legislativo e o executivo são poderes no qual os partícipes, quer dizer, os vereadores, os deputados, ou os prefeitos, governadores e presidente, eles se submetem ao sufrágio popular. O judiciário não. O judiciário ele é um poder fechado. Ele não pode ser visto de maneira geral como um poder corrupto, mas ele não difere nem um pouco do legislativo, do executivo. Então, isso deve ser sim palco de uma análise muito criteriosa, de atenção da sociedade, Em relação a essa situação do Romero Jucá e recentemente do ministro da Transparência, Fabiano, fica claro que a Lava Jato ela tomou corpo próprio. Quem tentar parar a Lava Jato vai ser lavado por ela. Vai junto. Vai junto. É uma onda que... Não existe hoje como frear. Não tem como frear. Eu acredito que não. O que a sociedade deve cuidar é para que... uma coisa a Lava Jato está deixando claro. Não existe ninguém acima da lei, nem o presidente da República, mas nenhum juiz pode estar acima da lei também. Então nós temos que preservar a investigação, mas nós temos que preservar o Estado de Direito. Nós temos que utilizar a Lava Jato como um processo de avanço do país. A Lava Jato ela veio para ficar, ela veio para limpar, ela veio para moralizar. E isso tudo não pode ser perdido por erros, seja do legislativo, seja do executivo, seja do judiciário. Então esse é o caminho, Carlos Antônio, a meu ver, para que se restabeleça o Estado de Direito e que a gente tenha o nosso país fortalecido após um momento delicado de rupturas, de incertezas e de desesperança que vem predominando há algum tempo. Para a gente terminar, já fizeram um sinal para a gente. Quando o assunto é bom aqui, eles mandam a gente para isso. É coisa do Abelardo lá e do Luiz Roberto lá. Mas deixa eu terminar perguntando... Eu repito, eu sou italiano, advogado e político, então eu falo bastante. Eu conheço um cidadão chamado Volney Morastone. O senhor é filho dele. A fruta não cai longe do pé. Não tem jeito, com os braços e vai. Mas, vereador, toda essa situação nacional que a gente conversou, que prazer ouvir o senhor e tal, falar da sua opinião, da sua análise sobre essas questões a nível federal, tem reflexos aqui nas eleições próximas de outubro?
Acaba tendo, sem dúvida, né? Esse momento de instabilidade política, ele reflete de todas as formas nos estados e nos municípios, tanto nas composições quanto no clima político de hostilidade hoje que predomina no país. Então, penso que essa eleição que se aproxima em outubro, ela vai ser uma eleição difícil para todos, independente de sigla, independente de visão política, porque há um sentimento da comunidade, da população, de descrença na política. E a eleição, ela demanda especialmente a conversa, o diálogo com a comunidade, que tem se tornado cada vez mais difícil em virtude das decepções que a política vem causando. Mas certamente tudo isso que vem acontecendo vai causar reflexos, tanto positivos quanto negativos, em Itajaí e em qualquer um dos 6 mil municípios quase do Brasil. Meus amigos, vereador, chegamos ao final do nosso programa. Que pena, mas a gente volta rapidinho, em breves dias aqui. Como eu falei, viu, Marcelo? Sobrou uma série de situações para a gente voltar a conversar com vereadores. Sempre importante saber da análise dele sobre o trabalho parlamentar do nosso vereador Thiago Morastoni, bem como também da sua opinião, da sua análise a respeito dos assuntos estaduais e nacionais. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui, vereador. Carlos Antônio, eu me sinto feliz, orgulhoso cada vez que posso dividir com você esse momento de debate. Fico feliz quando sobram assuntos, é melhor que sobre do que falte. É sempre um prazer, uma honra poder estar aqui debatendo com você e com a nossa comunidade, um pouquinho a respeito de Itajaí, um pouquinho a respeito do Brasil, um pouquinho a respeito do trabalho, da política, claro, das visões. Então, é um momento para mim muito feliz. E aproveito para lhe desejar e deixar um grande abraço, assim como a todos que até agora nos deram o prazer da audiência. Muito obrigado, senhor. Uma boa noite. E a você que esteve conosco até o presente momento, prazer imenso estar com você. Obrigado pela companhia no programa de hoje do Fala Vereador com o vereador Thiago Morastoni, do PMDB. E assim, nós colocamos um ponto final no nosso programa de hoje, agradecendo ao Luiz Roberto, ao colega de trabalho, também ao Abelardo e ao Bruce aqui conosco. Obrigado a você, foi um prazer. Até o próximo programa, amigos.